Fala, meu povo, e aí, tudo bom? Ah, Continuando o que nós falamos na aula passada, nós vamos trabalhar hoje com o chamado diagrama de fases. E no que consiste o diagrama de fases? Na última aula, nós vimos que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela está dependendo sempre da pressão a qual o material está submetido. Então, variações na pressão a qual o material está submetido pode ocasionar algum tipo de mudança na temperatura de fusão e mudança na temperatura também de ebulição daquela substância. Como que isso vai funcionar? Vamos olhar aqui para o diagrama de fases, todo mundo. O diagrama de fases ele é caracteristicamente mostrado por três curvas, certo? Essas curvas vão estar delimitando regiões e nessas regiões teremos estados físicos. Podemos pensar da seguinte maneira para poder facilitar. Na região onde nós temos baixa temperatura, dá uma olhada aqui, esse é o eixo marcado pela temperatura. Essa região de baixa temperatura vai ser onde temos a predominância do estado sólido. Então, toda vez que tivermos uma substância que esteja nessas condições de pressão e temperatura, ela estará no estado sólido, certinho? E em temperaturas mais elevadas, com baixas pressões, a predominância é do estado gasoso, beleza? Então, nessa região, nós teremos a substância, né, na estrutura de estado gasoso. A transição, ou estado intermediário, que marca essa diferença entre sólido e o gasoso, é o que nós chamaremos de estado líquido, e ele vai estar representado nessa região. Ou seja, todos os pontos denotados por essa região aqui marcarão a substância para a gente no estado líquido. Então, sempre que você tiver essa condição de pressão e temperatura dessa região, a substância estará no estado líquido. Perfeito? Vamos lá. Gente, sobre o diagrama de fases, é muito importante notar que ele marca exatamente quais são as propriedades daquela substância, qual que vai ser o aspecto de estado físico que ela existirá em determinada condição de pressão e de temperatura. Perfeito? O lance é o seguinte, se tivermos, por exemplo, que a substância esteja nessa condição de pressão e temperatura, vai ser marcado ela como um estado sólido. Então, nessa condição de pressão e essa condição de temperatura, ela estará perfeitamente no estado sólido. Porém, se elevarmos um pouco a temperatura e chegarmos, por exemplo, a essa faixa, nessa curva, o que acontece é o seguinte, aqui marca-se então a transição entre o estado sólido e o estado líquido. Como que vai funcionar isso? Teremos então um equilíbrio de fases. O que seria esse equilíbrio de fases? Nessa condição de pressão e temperatura marcada por esse ponto, nós teremos a coexistência da fase sólida e da fase líquida. Então podemos ali imaginar, por exemplo, como um processo de fusão, em que existe ao mesmo tempo sólido e líquido. Perfeito? Pegaram a ideia? Nessa curva aqui, por exemplo, nós teremos a coexistência de quais estados físicos? Tanto do sólido quanto do gasoso, certo? Então, a coexistência desses dois estados físicos marca para a gente um equilíbrio de fases. Equilíbrio esse que vai existir ali durante a ebulição. Fechou? E aqui? Não esqueceram, né? A transição entre o estado sólido e o estado gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido, é o que nós chamamos de sublimação. Ponto muito importante, gente. O diagrama de fase ele existe para toda e qualquer substância, tá bom? Então podemos dizer que todas as substâncias são capazes de realizar um processo de sublimação. É claro que algumas substâncias têm condições mais difíceis de ser atingidas para que a sublimação aconteça, mas todas elas seriam capazes de realizar a sublimação. Então, essa daqui podemos chamar de curva de sublimação, porque ela marca para a gente todos os pontos em que aconteceria a sublimação, perfeito? Essa daqui chamaremos de curva de fusão, porque marca todos os pontos onde aconteceria uma fusão, a transição entre o estado sólido e o estado líquido. E aqui, uma curva de ebulição, porque ela marca para a gente todos os pontos onde aconteceria a transição entre o estado líquido e o estado gasoso. Maravilha? Falando ainda mais sobre o diagrama de fases, temos aqui um ponto em especial. Porque esse daqui, esse pontinho aqui que eu encontro entre essas três curvas, ele é chamado de ponto triplo. E se nós pensarmos, quais são os estados físicos existentes nesse ponto? Veja lá comigo, vou colocar o mouse aqui em cima. Certinho? Gente, concorda comigo que esse ponto ele marca um intermediário entre os três estados físicos ao mesmo tempo?
É justamente por isso que ele é chamado de ponto triplo. Por quê? O ponto triplo ele é um equilíbrio entre os três estados físicos. Ele vai ser uma condição de pressão e temperatura onde seria possível você encontrar aquela substância com os três estados físicos da matéria ao mesmo tempo, tá bom? Então esse equilíbrio, essa coexistência dos três estados físicos. Fechado? Novamente aqui sobre o diagrama de fase, nós podemos perceber a seguinte coisa. Pessoal, é muito importante entender como que você pode acabar ocasionando uma transição de estado físico. E pensando no seguinte, os estados físicos então vão depender de um jogo de pressão e temperatura. A temperatura nós já vimos como é que é a influência dela, conforme você fornece calor, certo? A, a substância vai ter a agitação das suas moléculas elevada, essa agitação acaba aumentando a temperatura e transitando entre os estados físicos. Por exemplo, vamos pegar essa faixa de pressão aqui, uma substância no estado sólido. Conforme eu elevo a temperatura, ou seja, eu vou ter que deslocar-me para a direita, perfeito? Então, olha lá, aumenta a temperatura, passa para o estado líquido por um processo de fusão, que aconteceu nessa temperatura. Eleva-se a temperatura cada vez mais, eu consigo pegar o líquido e transitar para o estado gasoso. Maravilha? Mas, de certa forma, isso também poderia acontecer pela mudança na pressão. Porque, veja comigo, se pegarmos um gás e elevarmos a pressão dele, mantendo a temperatura, elevarmos a pressão dele, ele acaba por passar para o estado líquido. E se pegarmos esse mesmo líquido e elevarmos bastante a pressão, né, que ele está submetido, ele vai acabar também transitando para o estado sólido. Como que vai funcionar esse mecanismo de mudança na pressão acabar alterando o estado físico? Pensem comigo. As partículas, existem entre elas algumas distâncias. No estado sólido, as partículas estão extremamente unidas, no líquido, um pouco mais afastadas, e no gasoso, extremamente afastadas. Concorda comigo? Se aumentarmos a pressão sobre um sistema, então nós estaremos aplicando uma força sobre uma área daquele sistema. Essa força aplicada, pessoal, imagine então que as partículas elas vão começar a se aproximar, porque você está pressionando elas, é como se alguém estivesse te apertando. Então você vai cada vez mais encolher, cada vez mais diminuir a distância entre os seus braços, por exemplo. Então, conforme você pressiona as partículas, elas tendem a se aproximar. Então, se eu tenho um gás e eu pressiono bastante ele, essas partículas vão acabar se aproximando a ponto de chegarem ao estado líquido. E se esse mesmo líquido sofrer uma elevação na sua pressão, for pressionado bastante, as partículas vão se aproximar tanto a ponto de chegarem ao estado sólido. Então, podemos também transicionar entre os estados físicos por mudanças na pressão. Aumentos na pressão, podemos acabar transicionando do estado gasoso para o estado líquido e em seguida para o estado sólido. Fechado? Vamos tratar aqui de uma outra informação muito importante dentro do diagrama de fases, que é justamente esse pontinho aqui, o qual chamaremos de ponto crítico, beleza? Mas para poder falar dele, precisamos fazer algumas atualizações no diagrama de fases. Não é correspondente ao estado sólido, que já mantém a sua região normal, o estado líquido também mantém a sua região normal, mas é a respeito do estado gasoso. Pessoal, o estado gasoso ele é composto de basicamente duas estruturas diferentes, que vai ser o que nós chamaremos de vapor e o gás, tá bom? Vapor e gases são coisas diferentes. A gente vai notar nesse momento aqui agora. Dá uma olhada, certo? O vapor e o gás, então, ele assumem posições diferentes. O gás, nós vamos ter essa característica em temperaturas mais elevadas, temperaturas que estão acima da temperatura que marca o ponto crítico, beleza? Abaixo dessa temperatura nós teremos o vapor. Lembra quando eu falei lá na aula passada a respeito da diferença entre a condensação e a liquefação? A condensação acontece quando o vapor transita para o estado líquido, porque o vapor estaria mais próximo do estado líquido. Então, com pequenos aumentos na pressão ou pequenas diminuições na temperatura, o vapor acabaria transicionando para o estado líquido. Já um gás, dá uma olhada, ele precisa sofrer uma grande diminuição de temperatura até chegar ao estado líquido. Então o gás estaria mais afastado. É mais difícil para um gás assumir a forma de estado líquido. Entenderam? Então, essa é a diferença. A condensação é um processo que acontece facilmente. Um vapor transicionando para o estado líquido. A liquefação
é um processo mais difícil, no caso é um gás saindo desse estado gasoso para o estado líquido, certinho? E o ponto crítico? O ponto crítico marca para a gente um, um estado diferente, tá bom? Vamos lá. O ponto crítico, deixa eu tirar a câmera aqui, porque senão eu não vou conseguir ver. Só um segundo. Pronto. O ponto crítico, ele marca o início de um estado onde não existe diferença entre as características de um líquido e as características de um gás. É uma condição que a gente chama de fluido supercrítico. Por que fluido? Porque tanto o líquido quanto o estado gasoso são fluidos. E chamaremos de fluido supercrítico porque ele está acima do que chamamos de ponto crítico. Por isso, supercrítico. Então, nota que é o seguinte. A partir desse ponto crítico aqui, ó, é como se o líquido ele acabasse por se unir ao estado gasoso. Essa união não tem nenhuma delimitação. Então, as suas propriedades, as suas características meio que se homogeneizam. Então, teremos é como se fosse uma mistura homogênea de um líquido com um gás. Essa mistura homogênea, onde não conseguimos diferenciar as características tanto do líquido quanto do gás, chamaremos de fluido supercrítico. Beleza? Essa é a única característica que importa a respeito do fluido supercrítico, porque ele não costuma estar aparecendo muito em vestibulares e tudo mais. Certinho? Gente, essa foi a aula sobre o diagrama de fases. Posteriormente, eu vou estar postando um vídeo curtinho falando para vocês sobre alguns fenômenos que podem ser explicados utilizando o diagrama de fase. Fenômenos, por exemplo, como a diferença entre a ebulição em diversos locais, a patinação no gelo, processo de desidratação de alimentos e tudo isso envolvendo exatamente o diagrama de fase, ok? Então, a gente finaliza a aula por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre densidade, que é uma coisa extremamente importante, muito simples, mas deveras importante. Beleza? É isso aí, até a próxima. É nóis.